Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa primeira aula gravada de geografia, nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? Vocês vão ter aí aula gravada, uma vez por semana, e vão ter também uma aula ao vivo, tá? Na aula gravada, eu vou explicar para vocês todo o capítulo. Na aula ao vivo, vocês vão tirar as dúvidas. Então, vocês vão anotando aí as dúvidas de vocês da aula gravada. Vocês vão fazer as atividades, tá? E na aula ao vivo, eu tiro as dúvidas de vocês e a gente corrige junto as atividades, tá bom? Fora isso também nós vamos fazer, eu também vou dar história para vocês. Então essa é a primeira aula gravada de geografia. Aí até o final da semana eu vou postar para vocês a aula gravada de história, tá? Essa semana nós vamos ter a nossa primeira aula ao vivo na quarta-feira às 2 horas da tarde. Tá? Então, hoje é segunda, estou gravando hoje, já vou soltar para vocês. E aí, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, vocês fiquem atentos para a gente poder fazer a nossa aula ao vivo. Tá? Aí eu mando no WhatsApp de vocês se nós vamos fazer por Skype ou por algum outro tipo de mídia. Tá? Eu ainda vou ver. Eu acho que o melhor de todos é o Skype. É o mais fácil, é de graça, não dá tanto trabalho, é muito fácil de se utilizar, tá? Aí eu vou mandar junto, então, o meu e-mail, para que vocês possam me localizar no Skype, tá? Então, quarta-feira, 2 horas, tá? A primeira aula de ao vivo de geografia. Bom, então nós vamos para a apostila, a página 235, tá? É o penúltimo capítulo da apostila 1, tá? Vamos terminar essa apostila essa semana e a outra, e a gente já começa a apostila do segundo bimestre, tá bom? É o capítulo Planeta Terra, Características da Terra. Então, vamos anotando as dúvidas. O ideal é que vocês peguem a apostila para acompanhar junto, tá bom? Então vamos lá. Então a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Tá? Se vocês pegarem na apostila, tem o desenho do Sistema Solar e vocês fizeram aquele trabalho também do Sistema Solar. Bom, e ela realiza diversos movimentos, tá? Dois principais afetam o nosso dia a dia, afetam o nosso cotidiano, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o que a Terra faz em torno dela mesma. Então ela fica girando em torno dela mesma. Ela fica paradinha girando, tá? E esse movimento se chama rotação. Só que um detalhe, ela fica girando em torno do seu próprio eixo. Então o eixo da Terra ele não é assim, digamos, é reto. Ele é inclinado, tá? Então ela fica girando de forma inclinada, ou seja, de forma a girar em torno do seu eixo. E esse movimento de rotação é ele que vai causar o dia e a noite. Então, por causa desse movimento, é que nós temos dia em um local e noite em outro local. E ele vai durar aí 24 horas. Alguns segundos, minutos antes de 24 horas. É 23 horas, 56 minutos. Mas 24 horas. E é esse movimento que vai influenciar em duas coisas principais. Aliás, além do dia e da noite, né? O fuso horário, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, e também influencia nas correntes marítimas, tá? Então, o movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu eixo, né? Causando o dia e a noite, dia em um local, noite em outro local, influencia no fuso horário e também nas correntes marítimas. O segundo movimento, que é o movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Eu ia pegar um exemplo aqui, mas não vai dar. Vou pegar a bolinha. Então, é aquele movimento que ela faz em torno do Sol. Detalhe, então, ela está girando em torno de si mesma, na rotação, e ao mesmo tempo que ela está girando a rotação, ela está girando a translação, ou seja, ela está girando em torno do Sol. Ela não para
de fazer o movimento de rotação e não para de fazer a translação. Então, ao mesmo tempo que ela gira em torno de si, ela gira também em torno do Sol. Tá? Esse movimento de translação ele tem a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tá? É esse movimento que vai aí, daí é que vem o ano. E é um movimento de translação que é o responsável pelas estações do ano. Tá? Na apostila de vocês vão ver na próxima... Ah, não tem aqui na apostila. Eu pensei que tinha aqui falando das estações do ano. Até tem. Na página 236, na 236, vocês vão ver aqui estações do ano no hemisfério sul. Vocês vão ver aí o verão no sul, quando é inverno no sul, a primavera e o outono. Mas eu já vou falar para vocês melhor sobre isso. Então, vamos lá. Então, é esse movimento aí de translação que vai fazer com que as estações do ano ocorram e a duração de um ano, né? O nosso calendário, ele vai de acordo com esse movimento de translação. Só que tem um detalhe. Esse movimento, ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Se você for fazer as contas, está sobrando aí essas 5 horas e esses 48 minutos, né? Porque no nosso calendário nós temos 365 dias. Essas 5 horas e 48 minutos, que é o que, na verdade, a Terra demora para dar aí o seu movimento de translação, né, em torno do Sol, essas 5 horas e 48 minutos a mais, para que ficassem organizados, para que houvesse aí uma organização, foi criado o ano bissexto, que é quando fevereiro tem 29 dias e não 28, entenderam? Então, esse ano bissexto, esse um dia a mais que nós vamos ter no ano bissexto, que é no mês de fevereiro, é exatamente para compensar essas 5 horas, esses 48 minutos desses 4 anos que ficaram faltando. Aí eles juntam tudo e fica aí mais um dia. Ok? Deu para entender? Então, olha só, na página 236, como eu falei para vocês, ó, vocês vão ver a Terra girando em torno do seu próprio eixo. E aqui nós temos as estações, né? Só que quero que vocês atentem a uma coisa. Nós vamos ter aí mais 2 nomes bonitinhos para vocês decorarem, para vocês aprenderem, né? Que é o solstício e o equinócio. O que é o solstício e o que é o equinócio? Aqui na apostila de vocês, nessa foto que eu acabei de mostrar, vocês vão ver o equinócio de primavera, equinócio de outono, solstício de verão, não sei se dá para ver, acho que não dá, e o solstício de inverno. Qual é a diferença? O que é solstício e o que é equinócio? O solstício é quando o dia ou a noite é maior do que o outro. Então, por exemplo, no verão, nós temos aí um dia, né, um períodozinho, na qual nós temos o solstício de verão, na qual o dia ele é mais longo e a noite é mais curta. No inverno, nós temos a mesma coisa. Quando a noite, o solstício de inverno, quando a noite é maior, a duração da noite é mais longa do que a duração do dia. E o equinócio é quando o dia e a noite possuem a mesma duração. Não tem diferença entre um e outro. Deu para entender? Então vamos lá. Solstício é quando o dia ou a noite é maior. Então, solstício de verão, o dia é maior. Solstício de inverno, a noite é maior. E o equinócio é quando eles têm aí a mesma duração. Isso daí vocês vão ver na página 236, tá? Tem até um quadrinho, tem umas fotos, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Agora nós vamos para a página 238, tá? Noções de localização e orientação.
né? Vamos ver um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. Então, nós temos aí algumas linhas imaginárias que cortam o nosso planeta. Tá? Não são linhas que existem vias de fato, mas são linhas imaginárias que vão nos auxiliar aí na localização, tá? Dentro dessas linhas, nós temos aí os paralelos. O que são os paralelos? São linhas horizontais, ou seja, são linhas deitadinhas, né? Você pegar aí um globo, pegar uma... Aqui, ó, na apostila de vocês tem a foto na 238, olha só. São essas linhas, ó. Tá vendo? São as linhas horizontais, são linhas deitadinhas que nós temos aí cortando o planeta. Dessas linhas imaginárias, né, os paralelos, nós temos o principal, que é a linha do Equador. A linha do Equador, ela tem 0 graus, ela vai dividir o planeta em norte e em sul. Então, tudo que está acima da linha do Equador é norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador é sul. O Brasil, por exemplo, o Brasil é que tem a linha do Equador, ele passa no norte do Brasil. Nós temos um pedacinho do Brasil que seria norte, né? Que ele fica aí um pouquinho acima da linha do Equador. Mas como a grande maior parte do Brasil está abaixo da linha do Equador, nós dizemos que o Brasil ele é do hemisfério sul, tá? E não do hemisfério norte, porque a sua grande maior parte aí está abaixo, tá? Então a linha do Equador ela divide aí o planeta em norte e sul, tá? Além da linha do Equador, que é a linha principal de 0 graus, nós temos no hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer. Além do Trópico de Câncer, acima dele nós temos o Círculo Polar Ártico. Tá? Então, é Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, que divide ao meio. Abaixo, Trópico de Capricórnio. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Antártico, tá? Essas linhas são chamadas de paralelos, né? São as linhas horizontais. Quem mede essas linhas, né? A medição dessas linhas, ela é feita através da latitude. Então, latitude, ela é o quê? A distância em graus entre as linhas dos paralelos, né? Então, o paralelo da linha do Equador, ele tem 0 graus. Né? Aí, há uma outra linha, 0,10. E assim por diante. Ela vai de 0 a 90 graus. Tanto para o norte, tanto para o sul. Então, por exemplo, a linha que está acima da linha do Equador é 10 graus, 20 graus, 30 graus ao norte. As linhas que estão abaixo do Equador, aí nós temos 10 graus, 20 graus, 30 graus ao sul. Então, ela sempre de 0 a 90 e de 0 a 90. O que vai diferenciar é que é 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. Tá? Então, latitude é a distância em graus das linhas dos paralelos. Tá? Aí nós vamos ter as linhas verticais, né? As linhas que são em pezinho. Acho que dá para vocês verem, ó. Então, essas linhas que são em pezinho são chamadas de meridianos. Tá? O principal meridiano é chamado de meridiano de Greenwich. Ele também, assim como a linha do Equador, ele também possui 90 graus. Desculpa. Também possui 0 graus, tá? Só que, ao contrário da linha do Equador, quem vai medir a distância em graus dos meridianos é chamado de longitude. Então, vamos lá, para não confundir. Latitude é a distância em graus das linhas dos paralelos. Longitude é também a distância em graus, porém, apenas dos meridianos. Então, latitude com paralelo, longitude com meridiano, tá? Só que, ao contrário da linha ao contrário da latitude, a longitude, ela tem de 0 a 180 graus. Então, ela vai de 0 a 180 de um lado, de 0 a 180 do outro,
tá? O meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta Terra em leste e oeste, tá? Então, a linha do Equador divide norte e sul, o meridiano de Greenwich, ele vai dividir em leste e oeste. O oeste também é chamado de ocidental e o leste é chamado de oriental. Então, sempre que vocês ouvirem aí linha do Oriente ou os orientais, né, asiáticos, japoneses, eles estão a leste, né? São a linha do Oriente, né? Que está a oeste do meridiano, desculpa, está a leste do meridiano de Greenwich. Nós, ocidentais, estamos a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Então, recordando, então nós temos paralelos, linha do Equador, a principal, latitude e a distância em graus de cada paralelo. Aí nós temos os meridianos, que são as linhas verticais, e longitude é a distância em graus dos meridianos, né? E o principal aí é o meridiano de Greenwich, ok? Além disso, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre a nossa orientação espacial, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre as coordenadas geográficas, anotem. Quando vocês forem tentar fazer atividade, vocês vão desenvolver um pouco melhor isso. Assistam essa aula 2 vezes, se for necessário, mais. Leiam a apostila, tá? Leiam a apostila também está explicando para você direitinho. E dúvida, anotem. Quarta-feira a gente vê, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem e que vocês tentem sozinhos, tá? Tenta. Dúvida, na quarta a gente faz junto, a gente resolve junto, a gente se organiza junto, tá bom? Vocês não estão sozinhos, tá? Vamos ver um pouquinho sobre orientação espacial. Tá? Nós vimos aí leste, oeste, norte, sul, né? Onde nós temos nas coordenadas geográficas, nós vamos ver um pouquinho sobre essa orientação espacial. Antigamente, usava-se o Sol, né? Você deve ter visto aí relógio solar. Então, o Sol era o principal meio de orientação. Por quê? Porque sabe-se que o Sol nasce de leste para o oeste. Então, aonde o Sol nasce é sempre leste. Onde o Sol se põe é o oeste. Então, a partir dessa informação, é que as pessoas conseguiam, principalmente aí no período das grandes navegações, né, no período antigo, as pessoas conseguiam aí se localizar. Além do Sol, né, também haviam outros astros que eram utilizados aí para a sua localização. Antes, né, isso aí estamos falando aí em tempos mais antigos, quando não tinha o GPS, né, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Hoje fica tudo mais fácil. Mas também ainda é utilizado hoje, né? Afinal de contas, aparelhos eles podem dar defeito, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, era utilizado o Sol, tá? Então, nós temos esses pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste. Pontos cardeais. Então, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O leste, como eu já falei para vocês, também chamado de Oriente. Vocês vão ver ele nos mapas ou com a letra L de leste ou com a letra E, tá? O oeste também chamado de Ocidente, como eu já expliquei para vocês. Vocês vão ver ele no mapa ou com a letra O ou com a letra W. Norte, né, também chamado de setentrional, com a letra N, e o sul, também chamado de meridional, com a letra S, ok? Recordando, leste, que é de onde o Sol nasce, né? Leste de onde o Sol nasce,
chamado de Oriente, vai estar com a letra L ou a letra E. Oeste, também chamado de Ocidente, né? Que é onde o Sol se põe, também chamado de Ocidente, né? Vocês vão encontrar com a letra O ou a letra W. O Norte também é chamado de Setentrional, com a letra N. E o Sul também chamado de Meridional, com a letra S. Então, Norte e Sul, Leste e Oeste, tá? Esses são os pontos cardeais. Só que além dos pontos cardeais, nós vamos ter também os pontos colaterais, né? O que seriam os pontos colaterais? Aqui na página 239, tem uma figurinha, não sei se vai dar para vocês verem. Tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, olha só. Os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Tá? E quais são os pontos colaterais? São aqueles que estão entre os cardeais. Por exemplo, olha só. Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Esse que está entre o norte e o leste é um ponto colateral. É o nordeste. Esse que está entre o leste e o sul, né, é o ponto colateral chamado de sudeste. Este que está entre o norte e o oeste, esse pontinho aqui, é um ponto colateral chamado de noroeste. Este aqui, tá vendo? Que está entre o oeste e entre o sul, é chamado de sudoeste. Então, os cardeais, norte, sul, leste, oeste, os colaterais, nordeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Ok? Deu para entender? Então, pontos cardeais e os pontos colaterais. Eles vão auxiliar aí na orientação espacial, para saber onde que você está, vão ser utilizados aí no GPS e tudo mais, tá? Além disso, então, nós vimos o Sol, né? A partir do Sol nós vimos também aí os pontos cardeais e pontos colaterais, só que nós vamos ter também outras coisinhas que vão nos ajudar, a Lua, as estrelas. Por exemplo, no hemisfério sul, uma das coisas, né? Que vai auxiliar na localização geográfica, na orientação espacial, é a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela só é vista no hemisfério sul. Então, muitos navegantes, porque à noite não tem sol, não tem como eles usarem o sol para se localizar. Então, à noite, muitos navegantes utilizavam a constelação do Cruzeiro do Sul para poder se localizar onde eles estavam e para qual direção eles precisavam ir. Mas ela só é vista no hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos a estrela polar. A estrela polar só é vista também no hemisfério norte e ela também era, e ainda continua sendo, utilizada para a orientação geográfica, para poder saber onde eles estão e para onde eles precisam ir. Tá? Então, aí são esses dois pontos utilizados no hemisfério norte e sul, principalmente nas navegações, a pescaria e etc. Então, além desses, além do Sol, das estrelas, da Lua, o homem inventou a bússola, que foi utilizada aí principalmente no período aí dos descobrimentos, das grandes navegações. A bússola nada mais é do que uma agulha magnetizada, e ela vai ali se direcionar, ela vai se orientar através do magnetismo da Terra. Na bússola você vai ver os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tá aqui na página 241. Tá? Além da bússola, a bússola é um instrumento muito antigo, nós temos também hoje o GPS. O GPS ele é utilizado em satélite. Então, cada vez que você liga o GPS, são utilizados aí 4 satélites. 3 para dizer onde você está, para localizar, e 1 para poder traçar aí o tempo de percurso, a distância. Então, toda vez que alguém usa o GPS,
que é um sistema mais avançado, um sistema de satélite. São utilizados aí 4 desses satélites para poder ajudar no trajeto, na localização, na medição do lugar, ok? Aí nós temos também o fuso horário. Lembra que eu falei para vocês do fuso horário? O movimento da rotação da Terra ele influencia no fuso horário. Então nós temos o meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano zero. Né? Então o fuso horário inicia através do meridiano de Greenwich. Então tudo que está, digamos ali que no meridiano de Greenwich, além dele ter ele ser 0 graus, ele é, vamos assim dizer, o horário oficial do planeta.